Olá, na aula 3 iremos refletir e analisar sobre a dinastia Zhou, que vai se estender de 1046. Existem algumas discordâncias com relação à data, mas eu decidi adotar 1046 até a ascensão do Estado Qin, a dinastia Qin, de 256 a.C. Então é um período aí até considerável da história chinesa, uma dinastia relativamente longeva se comparado a quem tinha visto nas aulas anteriores. Ora, a dinastia Zhou, como assim é denominada, ela na verdade ela vai ser um período bastante interessante, porque vai ser um período em que novos povos se estabelecem numa dinastia unificada ao longo do rio, da bacia do Rio Amarelo. A dinastia Shang guardará ainda uma certa continuidade, mesmo porque os líderes Zhou, eles, na verdade, eram aliados aos Shangs inicialmente, depois derrubam em determinado momento. E aí depois haverá a ascensão de outros poderios locais, que vai resultar numa desagregação territorial na região. Na verdade, você tem convenciona-se que a dinastia Zhou ela foi dividida em duas partes, né? Dois períodos. Uma que foi Zhou ocidental, porque existe uma capital mais assim ao oeste, que vai de 1046 a 771, e aí 771 haverá disputas ao longo da parte oriental dos domínios Zhou, e Zhou oriental, que aí passa a capital aí a localizar mais em direção ao leste, né? Então temos aí dois mapas para localizarmos nesse sentido, né? Quais são as origens? Eu botei aqui a cultura de Longchan porque a origem dos Chous eles vieram ao longo da bacia do rio Wei, e eles não eram considerados parte aí ligados aos Changs. Eles vieram de uma cultura neolítica com uma expressão de bronze, de cerâmica, como a gente pode ver aí, de séculos anteriores. E os Chous eles vieram depois por pressões demográficas e naturais migraram para a bacia mais ocidental, no norte da China, no baixo vale do rio Wei, na província hoje de Shanxi, né? E eles começaram a desenvolver uma agricultura, também adotando técnicas Shang, construíram cidades ao longo da planície Zhou, por isso que o nome vem dos Zhous, né? E depois, eventualmente, eles se aliam como aliados aos Shangs, né? Então, você tem um período aí considerável de aliança entre os líderes Zhou e a dinastia Shang, que estava chegando ao fim. E a primeira figura de destaque entre os Zhou vai ser o rei Wen, né? O rei Wen, ele que vai reger durante determinado período no século XI a.C., ele vai ser descrito como um exemplo de benevolência e sabedoria, né? Ele vai se tornar rei entre os Zhou em 1099, né, nos últimos dias da dinastia Shang, e ele é acreditado conceber um plano ambicioso de depois estabelecer uma autoridade sobre a decadência da dinastia Shang. Então ele começa a fazer aliança com os chefes vizinhos e eventualmente ele conquista o poder mais unificado na região. O poderio crescente de Wen vai perturbar a corte decadente de Shang a ponto de ele ser preso na cidade de Yuli, né? E eventualmente, quando ele é preso, o Wen ele é resgatado, paga-se o seu resgate. E o segundo filho do rei Wen foi Wu. O Wu ele construiu uma nova capital e chamou de Haojing. Eventualmente, Wu, libertado, ele lidera um exército de 50 mil soldados contra o exército dos Shangs, né, uma batalha conhecida como a Batalha de Muyi. E essa Batalha de Muyi, em 1046, ela é considerada definitiva, em que a pouca resistência e a indisciplina dos Shangs cai sobre os aliados e o exército do líder Zhou.
E aí Chou ele justifica a mudança dinástica alegando novamente ter seguido os princípios do mandato do céu, no qual existia já o caos, a pouca disciplina e os desastres naturais e instabilidade política, né? Como a gente viu na aula anterior. Na verdade, ele não vai exterminar totalmente a dinastia Shang, né? Ele vai deixar alguns líderes, até entre os mais meritosos, como governantes de determinados lugares, como da cidade de Wuli. Mas alguns ele vai designar seus próprios irmãos para manter um controle mais direto, né? Wu ele volta para Haoting, né, onde ele morre relativamente jovem, e aí sucede seu filho, o Liu Cheng, que ainda é de menor idade, e ele designa então o regente para instruir ele, que vai ser o Duque de Zhou. O Duque de Zhou, na verdade, vai ser uma figura que está aqui à esquerda, ele vai ser uma figura determinante, porque ele é o regente do menor, o rei Cheng, né? Ele vai ser superintendente de todos os domínios orientais assim conquistados dos domínios da dinastia Zhou, né? E eventualmente a Zhou vai assumir então cada vez mais funções e poderes na corte Zhou, né? Ele vai estender as dominações Zhou, né? E eventualmente começou a ter temores de que o Duque de Zhou iria tomar o trono para ele mesmo, né? Mas ele conduziu várias expedições, fez reformas administrativas para centralizar mais o poder da dinastia Zhou, que estava em início. Ele vai submeter muitos pequenos poderios, né, estados na região. Ele vai construir, inclusive, na direção mais a leste, na planície central do Rio Amarelo, né, hoje na província de Henan, a capital que vai se chamar Luoyang. E Luoyang, ele na verdade vai se tornar quase que uma segunda capital. A primeira vai ser Haojing aqui e a outra vai ser um pouco mais em direção a leste, né? E Haojing seria hoje nas proximidades de Xi'an, botei aqui como Fenghao, tá? E aí por isso que temos então duas capitais que convivem entre si, né? Eventualmente, Zhou ele não chega ao poder, né? Ele ensina o seu sobrinho o rei Cheng, Cheng começa a assumir o trono quando chega à maioridade, e governa efetivamente na dinastia Zhou até 1021 a.C. Bom, a dinastia Zhou ela nunca foi um reino totalmente unificado, né? Ela teve sempre problemas com relação às suas províncias e, e os regentes locais, né? Você teve aí, inicialmente um período mais focado na região ocidental, em torno da corte, né? E o problema maior, a fronteira maior seria estabelecer uma autoridade com membros das famílias mais poderosas nas regiões orientais. Isso tudo dependia de alianças, né? Depois até de casamentos com os chefes locais. E nisso vai surgir então quase como uma rede de cidades-estados ao longo da planície, né? E é por isso que alguns tentam identificar, o que eu não concordo, nesse período Zhou como uma espécie de feudalismo da Europa medieval. Mas a gente tem que entender que as lideranças nessa época elas eram muito diferentes. A classe dominante era unificada e muito coesa em torno de laços de parentesco, né? Você tinha vínculos então de parentescos por casamentos, e nisso se esperava que esses senhores locais aceitassem a autoridade maior do rei de uma numerosa família unificada, né? Então, nesse sentido, os Zhous eles vão estender sua dominação e a ordem no norte da China. É claro, com o tempo, esses laços parentescos vão começar a ter problemas. Os governantes locais vão se identificar cada vez menos com a autoridade Zhou, né? Essa tendência vai ficando cada vez mais forte em estados periféricos,
E eventualmente no século IX a.C., os líderes locais, regionais, eles começam a ignorar suas lealdades e deveres perante a corte Chou e também lutam entre si. E a ordem declina no reino Chou. Isso vai encorajar invasores das fronteiras a entrar na região das fronteiras do reino, né? Durante, por exemplo, o reinado do rei Li, de 877 a 841, ele vai liderar, por exemplo, 14 exércitos contra não chineses ao sul e a sudeste sem qualquer resultado duradouro. E eventualmente até outro rei, o rei Xuan, ele vai também combater várias dessas lideranças, principalmente vindos do norte, para manter o seu reino, né? Até seu filho, depois em 771, o rei Yu, ele foi morto durante uma invasão bárbara em torno da capital, né? Expulso por esses invasores nortistas e morto. E o herdeiro começa a ter então problemas de sucessão, que ficou vulnerável a esses invasores vindos do norte. Até que a capital chega a ser abandonada, né? E eles fogem em direção a outra capital mais ali a leste, que vai ser Luoyang. E isso dá fim então ao período chamado período Chou Ocidental, né? Agora, Chou Ocidental também teve questões florescentes, que a gente vai ver, não é somente questões da guerra, da política. Você já tem evidências quando há uma ordem de comércio das cidades como fortalezas bem estruturadas. Existia já uma classe de artesãos com uma casta fixada, ligados também a uma ordem estabelecida. Você tem tribunais, você tem ministros baseados aí em escolhas com ligações, embora de sangue, mas existia uma estrutura de Estado, né? E aí, bom, efetivamente depois vai vir então o período posterior em torno da capital Luoyang, que vai ser Chou Oriental. Então, pula-se um pouco mais aqui para o leste, onde se consegue controlar essas regiões, né? A partir de 1770 a.C. E aí temos aí então primeiro um deslocamento para o leste dos domínios dos Chous, né? A parte mais a oeste vai ser quase como uma região de fronteira para proteger os invasores vindos do oeste ou do norte. E ali começa a ascender uma dinastia que vai ser fundamental, vai tomar conta de boa parte do norte da China, que vai ser a dinastia Qing. Na verdade, Qin, desculpa. E Qin, ele primeiro surge quase como um guarda de fronteira das regiões do norte e do oeste, que eram mais problemáticas, a impedir invasores além das regiões consideradas chinesas dessa região. E essa dinastia Qin, ela inicialmente já surge periférica, mas ela é composta por excelentes cavaleiros e guerreiros. Então, eles são muito mais disciplinados na arte da guerra e enfrentam muito mais os invasores. O Chou Oriental, ele fica mais protegido diante disso. E se estabelece ligações de sangue, familiares, com os Chous e com esses vassalos Qin, né? Eventualmente, Chou começa até a desintegrar, né? Você tem problemas de intrigas, de família, né? Eventualmente, já por volta de 700 a.C., o Chou Oriental começa a ficar cada vez mais em torno da capital Luoyang. E Qin já começa a despontar com uma grande força aqui na região mais a oeste. O Chu é a grande potência aqui em torno da região central e Yangtze na China. E o Qi aqui na península de Shandong. Shandong, onde depois vai surgir Confúcio. Esse período de decadência de vários poderios, ele vai ser conhecido de 772 a 476 a.C., vai ser conhecido na história chinesa como o período da primavera e do outono, né? É um nome oficial que é dado, aí vem de registros de um pequeno estado de Lu, na região leste da China,
E esse período vai ser repleto de conflitos políticos e militares, né? Guerra após guerra, eles começam a se enfrentar, chega inclusive a mais de 40 estados diferentes no final desse período da primavera do outono. Era um período de violência e de instabilidades, né, de guerras civis, de assassinatos e intrigas entre as famílias aristocráticas. Essas batalhas eventualmente elas vão começando aí a desgastar e evidenciar a ascensão de uma classe militar. Como resultado desse cenário, os governantes começam a contratar os ministros mais em questões de talentos políticos práticos e de disciplina militar, né? O comércio ele não se extingue, né? O dinheiro e as mercadorias eles circulam durante esse período. Há inclusive a ascensão de uma classe de comerciantes que conquistam altos cargos, inclusive. Pensadores, escolas começam a ascender tentando ganhar o gosto de governantes e líderes, né, passando a atuar em tribunais e tentando propor uma ordem política maior, né. As preocupações são então muito mais práticas em torno da política e da sociedade, né. Questões metafísicas começam a ficar cada vez mais secundárias, e é nesse período que as artes e a filosofia florescem na China como nunca antes, né? Os pensadores de diversas escolas de pensamento surgem nessa época, né? Como por exemplo o daoísmo, o confucionismo e o legalismo, que é o chamado período das 100 escolas de pensamento, que vai se estender desde o século VI a 221 a.C. Entre esses que surgem, você tem, por exemplo, duas figuras cardeais aí na cultura chinesa. Um delas vai ser o Confúcio, né, que vem de Shandong, que propõe então aí uma série de preceitos cívicos, burocráticos, de lealdade, de estruturação da ordem da sociedade, né? E outro vai ser o Lao Tzu, que vai, através do seu livro Tao Te Ching, ele vai, na verdade, propor uma explicação do cosmos, a ligação da ordem cósmica com a ordem natural. Eu trouxe aqui um vídeo curto que supostamente teria se dado, de acordo com os relatos da época, em 518, entre esses dois pensadores, né? Não existe historicidade nisso. 518 BC, the Hall of Records of the Zhou dynasty. Lao Tzu and Confucius, the great Chinese philosophers, Então temos Confúcio encounter each encontra other Lao here. Tzu, que era It is mais said velho, that eles Confucius discutem once as asked Lao questões Tzu the meaning of principais, e propriety. Lao Tzu Lao eventualmente Tzu fala que replied existe, by explaining the Tao, the ultimamente, source né, of em all último momento, existence, uma ligação revealing de the uma deep ordem do connection homem com a between natureza. humanity and nature. E aí ele propõe então, Not long ele after, explica que existe um Lao Tzu caminho, left o his tal, government post né, and rode para a off ser beyond the buscado western o homem frontier com a on an natureza. ox. E nesse sentido ele depois escreve um grande registro, quando ele vai para as fronteiras mais ocidentais, busca um retiro, né, durante as estabilidades do período, e ele He escreve left então behind a um text registro de 5.000 5,000 caracteres, que vai characters ser o long that seu livro, summarized his entire philosophy, o Tao Te known to Ching, posterity o as livro the do Tao Te caminho, Ching. né? Lao Tzu was gone, but now Confucius started to propound his doctrine Bom, to the four Confúcio corners ele of the começa a land, estabelecer depois com seus establishing a discípulos school num cunho in muito order mais, to como eu instruct the disse, people. e aí temos aí até o In templo the de Confúcio em society that Shandong, em Confucius Khufu, né, envisioned, construído, seus elders would discípulos be de uma natureza respected muito mais and the de uma young estrutura protected. social, Rulers would familiar act e with burocrática. E benevolence, é isso que vai se gaining the tornar people's a loyalty pedra in return. angular de toda a This social estrutura order embodied the da concept civilização of propriety chinesa. that São os Confucius escritos de held Confúcio paramount. que vão ser cobrados nas academias confucianas, nos exames imperiais para a elite do funcionalismo público
chinês ao The longo dos teachings of séculos. Confucius and Lao Então, o Tzu Confúcio e os form seus the discípulos, philosophical posteriormente, isso vai ter uma basis of série de Chinese culture. escolas. Lao They Tse both vai ser muito upheld the mais uma questão doctrine também de of reflexões the da ordem unity of cósmica humanity e and da nature. natureza, mas Confúcio vai These two estabelecer great quase que o cânone philosophers da were civilização deified by a subsequent chinesa, generations né? of Chinese. Então, eventualmente, isso depois vai resultar no período dos reinos combatentes, né? No período final. 7 estados começam a ascender com os principais candidatos para uma unificação maior da China. A China ainda vive imersa em guerra, em distúrbios, né? Nenhum reino era capaz de conquistar os outros, né? E eventualmente a dinastia Zhou, já em longo período declinante, chega ao fim depois desse período dos reinos beligerantes ou combatentes em 256 a.C. Um exército do estado Qin, que vem ali do oeste, ele captura a cidade de Changzhou e o último governante da dinastia Zhou, o rei Nan, foi morto. Na verdade, o poderio de Zhou nessa época era tão pequeno que mal se nota o seu fim, né? Ele vai ser absolvido pelo estado de Qin, né? E isso vai então inaugurar um outro período que vai prevalecer gradativamente o estado de Qin em diante, né? Que vai ser dado o início da dinastia Qin em 221 a.C., que será o nosso tema na próxima aula. Obrigado.